Esta frase do Zoro não vai acabar assim aqui. As piadas em One Piece deixam pistas. Fala da Bonnie. Cadê a fala da Bonnie? A Bonnie não tá nem aqui, porra. Cadê a Bonnie? A Bonnie não tá aqui. Ovos Benedict. Ovos Benedict é bom, enfim. Ela tá escutando. A Atlas deu um soco e tal, ela tá relembrando, tá? Essa cena foi a cena que eu vi, então eu já vou falar dela. Aqui tá mostrando que o Luffy tá triste, por isso ele só comeu 5 caixas de uva. Caralho, 5. Hayai Hanashi, aqui é o que tá escrito aqui, tá? Hayai Hanashi, ou seja, pra resumir, Mina Ikteoru, ou seja, estão todos vivos. Eles estão vivos. E aqui, senhores, era o que eu queria falar. A fala da Bonnie no início do arco é o que dizia que... Não. O arco de Egghead não começa quando eles encontram a Bonnie. O arco de Egghead começa quando eles chegam em Egghead. Ah, Roberto, isso aí é trejeito seu. Tudo bem, vocês podem discordar ou não. Mas quando eles pisam na ilha, propriamente dito, quem é a personagem que eles encontram? É a Lilith. O primeiro Vegapunk que eles encontram é a Lilith. E é o único que resta. Coincidência? Não. Eles estão todos vivos. Como isso é possível? Ela literalmente falou. E eu provo. Um momento. Ah, mano, por que fica saindo do capítulo? Isso é muito chato. Eu sou muito burro. Você sabia? Esta foi a cena introdutória de Egghead. A gente não sabia qual que eram os trejeitos do Vegapunk, quantos Vegapunks tinham, e todo mundo ficou em choque, pois se mostrou uma mulher e ninguém imaginava que era o caso. Calma aí. É mais do que isso. A Lilith usa o termo ou o pronome Washa, que é um termo normalmente usado, um pronome normalmente usado por idosos do sexo masculino, ou do gênero masculino, eu não sei o que, sexo, gênero, enfim, vocês entenderam. Por velhos idosos. Ok? E não é o caso para ela. E é por isso que eu já falei para vocês tomarem cuidado com pronomes em japonês. Ah, mas se o pronome é masculino, a pessoa é masculina. Não é. Ah, mas se o pronome é feminino, então é uma pessoa trans. Não é. Não é. Quer ver? Tá vendo esse pronome aqui, ó? Washa. Deixa eu ver se eu consigo achar fácil aqui. Washa, pronome japonês. Não é esse aqui não. Pronomes em japonês. Olha o tamanho desta... Pra quem quiser ver, né? Já vamos deixar bem claro aqui, ó. Pronomes em japonês. Os pronomes em japonês são absurdamente complexos. Insanamente difíceis. Aqui está uma lista. Aqui tem a porcentagem. Aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Do nível de complexidade, tá? Eles fazem, né? Isso aqui tá meio defasado. Eles fazem pesquisas, faz parte do censo oficial do Japão, para saber qual tipo de pronome as pessoas usam. O pronome que elas mais usam. Isso é uma coisa completamente inconcebível no nosso idioma. Não existe isso. Por quê? Porque isso aqui é o uso social de pronomes em japonês. Nós temos o uso social de pronomes em português? Temos. Só que isso é muito recente. Muito recente. E é basicamente uma questão política. É uma questão social, uma questão identitária. Não é uma questão técnica. Não é uma questão gramatical. Não é uma questão, enfim, do idioma em si. Em japonês é. Olha isso. Para amigos, o shi, watashi, ore, boku. Enfim, tem todos esses aqui. Falante, mulheres. Falante, homens. As meninas, as mulheres, normalmente usam mais o shi e o watashi. E elas mudam o tipo de pronome dependendo de com quem elas estão falando. Calma, a gente vai falar isso, Luiu, calma. Para amigos, olha isso. Os pronomes podem mudar dependendo não somente de quem fala, mas com quem você fala. Para amigos, para família, para os amigos de classe,
para um visitante desconhecido, para o seu professor, para amigos, para família, enfim. Isso em 2008, tá? Isso aqui foi em 2008, tá? Isso aqui por crianças, né? Do ensino básico, do ensino elementar ou fundamental. E aqui é para universidade. Olha isso aqui. Uchi, Atashi, Watashi, Ore, Boku, Dibum, velho. Isso é raro, tá? Bem raro, mas enfim. Eu nunca vi ninguém usando Dibum nesse contexto aqui, mas... Ok. É muito complexo. Eu nem comecei ainda. Eu nem comecei a falar o quão complexo é. Isso daqui é só os mais usados. São só os mais usados, não são todos. Tem todos esses aqui, ó. Todos esses. Dibum, sim. Normalmente é usado para um professor universitário, tá? Enfim, e todos esses pronomes aqui vocês já viram um personagem de One Piece usando. Quem que fala o Atakushi? A Hancock. Quem que fala Ore? Yamato. Pode falar Ore ou Boku. E a Big Mom também fala Ore ou Boku. E eles são termos mais usados por homens. Yamato é um homem ou uma mulher? Fica aí a discussão pra vocês. Agora a Big Mom, ninguém em nenhum momento falou assim, a Big Mom é uma pessoa trans? Nunca foi dito. E ela usa exatamente o mesmo pronome de Yamato. Então, senhores, o pronome não pode ser usado para denotar gênero ou sexo em japonês. Não façam isso, principalmente em One Piece. Não é um bom argumento. Aí o que as pessoas fazem? O cara vai lá, me põe um post gigantesco com todas as vezes que o pronome foi usado e tá lá, rim, como se isso estivesse presente na versão oficial ou original, ou como se a tradução fosse essa, sem ele sequer saber como que é pronomes em japonês. E eu nem comecei a falar da Lilith ainda, nem dos Vegapunks. Olha a complexidade que é isso daqui. Não usem pronomes em japonês para determinar o gênero das pessoas. Isso não é só errado, isso também é preconceituoso. Por incrível que pareça, você afirmar o gênero de alguém em japonês baseado nos pronomes que a pessoa está usando é preconceituoso. As pessoas são mais do que apenas os pronomes. Tudo bem você preferir ser... Isso em português, tá? Tudo bem você preferir que as pessoas utilizem um pronome para se referir a você. Ótimo, perfeito, é maravilhoso isso. É uma questão de respeito. É uma questão de tolerância, é uma questão de saber viver em sociedade. No entanto, não assumam o gênero das pessoas baseado no pronome. Não façam isso. Não é da sua conta o gênero da pessoa, a menos que ela queira te contar. Não é da fucking sua conta. Segundo o Vivricard, Yamato é mulher? Sim, segundo o Vivricard, Yamato é mulher. E o Vivricard é uma informação oficial? É. Pode mudar? Pode. Pode. E eu já expliquei, inclusive, eu tenho uma teoria do porquê a treta de Yamato existe. Eu mostrarei pra vocês depois. Mas não fica pra depois do capítulo. Entendeu? Então, antes de falarem besteira, vejam essa lista insana de pronomes. Só eu tem pelo menos umas 20 formas de falar eu em japonês. Todos esses aqui são eu, por acaso. Ashi, Sesha, esse aqui vocês já viram falando, né? Esse aqui é os personagens de Wano, né? O Momonosuke, Emon, etc. O Agahai, nunca vi. Esse Oregashi, nunca vi. O Arawa, a Hancock também usa esse. Eu acho que Yotin, Maru, Honore, enfim. Roberto, você disse que as pistas de One Piece deixam pistas. Isso vale pra piada da Nami batendo no Luffy? Sim. Sim. As piadas em One Piece deixam pistas do que vai acontecer. Isso já foi mostrado várias vezes ao longo da série, tá? Mas enfim, o pronome que eu queria mostrar era esse aqui, tá? O Ashi. A Lilith usa esse pronome. Cadê? Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, o Ashi. Só que ela faz uma contração, ela fala Washa. Mas é o Ashi, é a mesma coisa, tá? E se vocês repararem, cadê o pronome? Aqui, ó. Esse pronome é usado majoritariamente por homens. Majoritariamente. Normalmente usado em dialetos mais ocidentais, em fictional settings, ou seja, em situações fictícias para estereotipicar ou representar personagens idosos.
Assim, o Ai é uma slang, né? Uma forma contraída de falar o Ashi no dialeto de Kansai. Quem que usa o dialeto de Kansai em One Piece? O Akainu. Ok? Eu acho que é de Kansai, né? Não tenho certeza, mas eu acho que é Kansai. Tá? Por que que isso é importante? Porque, senhores, os Vegapunks em One Piece, eles são tão diferentes uns dos outros quanto é possível ser. E o Stella fez questão de fazer isso, dissociando as personalidades deles. E as personalidades deles não são a única coisa que os diferencia, mas o pronome que eles usam também. Cada um dos Vegapunks usa um pronome diferente. O Shaka usa o Watashi, a Lilith usa o Ashi, como eu já mostrei, o Edson usa o Wai, o Pitágoras usa Boku, o Atlas usa Ore, que de novo é masculino, majoritariamente não feminino, e Orc usa Atai. Qual é a diferença entre todos esses? Nenhuma, é tudo eu. Só que o eu que eles falam é diferente. Denota a personalidade deles, denota como eles falam e como eles se relacionam com as outras pessoas. Só pelo pronome. Ok? E Roberto, por que você está usando essa fala aqui? Porque, senhores, essa é a primeira cena de Egghead quando eles pisam lá. Ok? Eu sou um homem do governo. Eu trabalho para o governo. Shiganai Tensai Kagakusha. O que a Lilith está falando aqui? A humilde Shiganai. Essa expressão aqui, ó, tá vendo? Ela está escrita em hiragana. Quando algo está escrito em hiragana, não precisa do kanji para explicar, é porque é uma expressão idiomática, uma coisa do cotidiano, tá? E é de boa. É incrível como as línguas são tão diferentes e muda completamente o sentido das coisas quando se escreve uma e outra. Principalmente em japonês, passa, Alex? Principalmente em japonês, que é uma língua que tem 3 alfabetos e ainda pode usar um quarto, que é o nosso, o Romaji. Então, os jogos de palavras e as misturas e as mudanças linguísticas que você pode fazer com isso são praticamente infinitas. E isso é literalmente usado em mangás. E é por isso que é um tipo de cultura tão rico. E é por isso que eu me esforço ao máximo para passar todos os significados para vocês, como eu vou fazer agora. Shiganai. O que é Shiganai? Shiganai é um termo que significa humilde, ou trivial, algumas outras coisas. Tá aqui, ó. Shiganai. Worthless. Alguma coisa insignificante, sem importante. Trivial. Humilde. Miserável. Pobre. Humilde. Tá? Shiganai. E é isso que a Lilith está falando aqui. Shiganai Tensai Kagakusha. Só que percebam que o Tensai Kagakusha, que significa cientista genial, está entre aspas. Aqui ele literalmente está falando, eu sou humilde, mas aqui entre aspas. Só que, senhores, tem um troço escondido aqui, nesse Shiganai. Porque, como eu expliquei, japonês é uma língua que você pode fazer jogos de palavras. E quando você substitui os hiraganas por kanjis ou vice-versa, as coisas mudam completamente de sentido. Tanto é que se você substituir este kanji aqui, este hiragana, por um kanji que é o kanji de morte, que é este kanji aqui, e você literalmente colocar Shiganai, nós vamos ter o cientista que não morre. Literalmente. Eles estão todos vivos. E eu falei isso daqui muito tempo atrás. Eu falei no dia 2 de maio de 2024. No entanto, percebam que esse termo está escrito em hiragana, só que em kanji o significado da fala é bem diferente. Ficaria assim, Shiganai, o significado do cientista genial que não morre. Percebam que não tem aspas nessa expressão. Perceberam? As aspas na fala da Lilith estão apenas em Tensai Kagakusha, em cientista genial, mas não no que não morre. Então aqui ele não falou no sentido figurado, ou ela não falou no sentido figurado. Foi literal. Então, desde o começo, já dava pra gente saber que os Vegapunks não morreriam. Você vai estar no podcast do Guto e Evandro se eles me convidarem? Claro que eu irei. Mas até o momento, não. Então, senhores,
Egghead fecha num círculo completo. Porque começa com a Lilith falando que eu sou humilde cientista genial / que não morre, e termina assim.